Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Diga comigo bem forte: o sangue de Jesus salva. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus expulsa da minha vida, da vida da minha família, toda a presença do mal. O sangue de Jesus protege a minha família. Levanta a tua mão direita e diga comigo assim: pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. Mais uma vez, pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. Veja bem, irmãos, São Tiago, não precisa nem tomar, porque é apenas um versículo. Na carta de São Tiago, lá no capítulo 3, no versículo 10, São Tiago vai escrever assim para nós: que bênçãos e maldições procedem da nossa boca. Muitas das maldições, ou daquilo que nós estamos vivendo como penúria, dificuldades dentro da nossa casa, pode sim estar sendo alimentado ou ter tido um ponto de partida através das nossas palavras. Por isso que eu quero começar já exortando com muito amor e carinho, para que nós tomemos cuidado a partir de então para com as nossas palavras. Padre Léo dizia muito isso na canção nova: as nossas palavras têm poder para abençoar e poder para amaldiçoar, sobretudo na vida de uma família, na vida de um pai, de uma mãe, para com seus filhos. Agora, se você reclama todo dia, toda hora, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você e preciso colocar na luz isso: a sua vida pode estar indo de mal a pior, porque uma palavra é suficiente para mudar a vida e o destino de alguém. Se nós entendêssemos o poder que tem a nossa palavra, nós a usaríamos ela em todo o tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que estão à nossa volta, para declarar e profetizar bênçãos sobre a nossa família. Se eu posso te dar um conselho de amigo, de irmão, eu sei que tem mais gente que tem muito mais experiência do que eu na vida, mas eu quero ser ousado aqui e te dar um conselho de amigo. Posso sim ou não? Sim. Carregue consigo sempre uma palavra de bênção. Em todos os lugares, onde você estiver, carregue consigo sempre uma palavra de bênção e libere essa palavra no momento mais oportuno da sua vida. Pare de reclamar. Diga para quem está do seu lado: para de reclamar. Diga para ele, para ela: usa a sua voz, a voz que você tem, para declarar coisas que podem mudar a sua vida, a vida da sua família. Para de ficar repetindo que tudo vai dar errado na sua vida, que tudo deu errado na sua vida. Diga para ele, com a mesma voz que você amaldiçoa, que você reclama tanto, comece a abençoar. Comece a abençoar, meu irmão. Permita que a atmosfera da sua casa, ela comece a ser transformada a partir das suas palavras, daquilo que você tem proferido. Agora, por exemplo, se você tem um filho, e aí aquele filho está te dando trabalho, e aí você, como pai, como mãe, começa a dizer assim, por exemplo: esse daí vai para o caminho igual o pai dele, esse aí já não tem mais jeito, esse aí eu já sei aonde vai chegar, esse aí está perdido, isso aí, ó, já conheço essa história de velho. Você está liberando uma palavra de maldição sobre a vida dele. Olha como isso é muito sério. Assim como, por exemplo, eu vou usar exemplo aqui dos meus irmãos, o Gustavo, a Jo, que é casada há 4 anos, tem um casal que a gente conheceu maravilhoso também, né? Eu esqueci o nome deles agora, mas não importa, casaram agora há 3 meses. Aí tem alguém da família, por exemplo,
que olha para aquele casal recém-casado e diz assim: ih, eu conheço, não vai durar um ano. Esses dois aí, ó, pode escrever, não vai durar 6 meses. A pessoa, às vezes dentro da nossa própria casa, está liberando uma palavra de maldição sobre a vida daqueles recém-casados, daquele casal. E eu digo isso para você, porque talvez de maneira consciente, ou até mesmo inconsciente, nós vamos liberando sobre a nossa vida palavras de maldição. Mas Deus quer esta manhã quebrar todas as maldições que estão pesando sobre nós. E pode ser que muitas delas foram nós mesmos que fomos lançando sobre nós, sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós fazemos um voto íntimo: eu não presto, eu nasci para sofrer, eu fazer o que? Eu tenho que aceitar, essa é a minha vida, eu sou assim mesmo, a minha família toda era assim, olha, a geração foi assim, foi uma geração de sofrimento, eu nasci para isso, a minha condição é essa. Você vai assumindo, você vai liberando palavras de maldição sobre a sua própria vida. E quantas pessoas estão destruídas emocionalmente, espiritualmente, porque estão liberando todos os dias, a todo momento, uma palavra de maldição sobre si mesma. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria já no início dessa partilha já te provocar a liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Pensa na sua vida aí. Você se conhece melhor do que ninguém, só Deus conhece você melhor. Mas você sabe das suas lutas, você sabe daquilo que você tem enfrentado. E eu quero convidar você a dizer isso: Jesus, eu declaro. Diga com fé: Jesus, eu declaro. A minha vida será diferente. Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu único Salvador. Jesus, eu declaro. Tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro nesta hora: eu vou viver os teus propósitos nesta terra. Você que é pai e mãe, agora eu quero com muita autoridade que você repita isso: Jesus, eu declaro, os meus filhos são e serão uma bênção. Você que é casado, libera essa palavra: Jesus, eu declaro, o meu casamento será sempre uma bênção. Meus irmãos, é poderoso quando você utiliza as suas palavras para abençoar. Você pode dizer: Cassiano, mas você não sabe, você não conhece, você não sabe daquilo que a gente está vivendo dentro de casa. É uma luta, é uma discussão, é uma gritaria, é uma brigaiada. Ei, eu não estou aqui iludindo você de maneira nenhuma. É a mesma verdade. Você tem consciência daquilo que você tem enfrentado, porém é a mesma verdade carregada agora com uma sintonia de vida diferente. Quando você abençoa, você está dando ali a autoridade para que Deus entre nessa situação, para que Deus tome as rédeas dessa situação, para que Deus mude essa situação, que talvez seja uma pessoa, seja um esposo, seja um filho, seja uma esposa, seja uma filha. Quando você libera a palavra de bênçãos, Deus, Ele começa já a trabalhar na sua vida, na sua casa. Por isso, meu irmão, minha irmã, utilize a sua voz, a voz que você tem, para declarar coisas que podem mudar a sua vida, a vida da sua família. Em nome de Jesus, eu peço isso a você: pare de reclamar, pare de ficar dizendo, repetindo que tudo deu errado na sua vida. Mude o seu discurso com a mesma voz que você amaldiçoa, que você já reclamou tanto. Comece a abençoar agora em nome de Jesus. Você vai ver o que isso vai realizar na sua vida. Padre Jonas, uma das últimas vezes que eu vi o padre muito bravo, porque o Padre Jonas é bravo, e aí ele entrou no auditório de São Paulo, mandou toda a comunidade fosse para lá, porque dentro da comunidade Cristão Nova nós estávamos vivendo um tempo de muita murmuração, de muita reclamação. E aí o Padre Jonas entrou e disse assim: olha, a murmuração é o câncer
que vai matar o carisma, a canção nova na vida de cada um de vocês, se vocês não pararem de reclamar. E aí eu vi o padre tão bravo, o padre ficou tão bravo, gente. E aí o povo começou meio que querer contestar a fala do padre. O padre desceu do palco, aí do lado do auditório de São Paulo, logo do lado direito, tem uma porta de acesso, de saída. O padre abriu a porta e disse: aqueles que não estão felizes ou não estão dispostos a botar um ponto final na murmuração, a porta da casa, a porta de saída é a serventia da casa, pode ir embora. A canção nova não é lugar de murmuração. Eu digo isso para você: a sua casa não é lugar de murmuração, porque a murmuração é o louvor ao mal. A murmuração na nossa vida, na nossa casa, é o louvor a Satanás. É ele que está gritando e vencendo na sua vida. Por isso, diga comigo, em nome de Jesus: em nome de Jesus, murmuração nunca mais. Eu renuncio a toda palavra de maldição que eu tenha liberado sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda palavra maldita. E a partir de agora, eu me comprometo a carregar comigo sempre uma palavra de bênção. Gente, você quer saber, você quer ver o efeito de uma palavra de bênção na vida de alguém? Você vai olhar para alguém, mas você não vai falar nada. Você vai olhar e não vai nem sorrir, você só vai olhar para essa pessoa. Escolhe uma pessoa só e olha para ela. Só olha. Só olha e diga para ela agora. Agora você vai dizer: Deus te abençoe. Certamente você recebeu um sorrisão aí, não foi? Gente, a bênção, quando nós abençoamos, a gente só recebe coisas boas. Agora, quando a gente fica muito na reclamação, muito amaldiçoando as coisas, por isso que as coisas na nossa vida não vão para frente, não acontecem. Por isso, diga comigo: pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. E agora diga comigo: pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Todo mundo sabe, mas nunca é demais lembrar que o diabo, que é esse divisor, tem sim semeado a divisão em nossas famílias. Porque, como eu disse no começo, o plano original de Deus, o seu sonho eterno para a família, o lar cristão, ele está fundamentado no amor. Mas parece que as famílias estão cada vez mais uns distantes uns dos outros. E aqui tem uma dica preciosa para você também, para você como casal, como pai, como mãe, como filho. Quanto mais perto de Deus a família estiver, mais perto estarão uns dos outros. Eu vou começar e você vai repetir. E engraçado, sabe, minha gente, é que a gente já sabe disso. Que a prova disso? Vou começar e você vai responder. Família que reza unida permanece unida. Por que na nossa casa então tem tanto barraco? Tem tanta confusão? Tem tanta briga? Tem tanta separação? São coisas que já estão em nós, já está no nosso coração. A gente já sabe. O que a gente precisa é colocar em prática. Nós precisamos é buscar Deus, trazer Deus para dentro das nossas casas, trazer a palavra de Deus, promover momentos de oração. Eu sei que para muitos não é tão simples assim, ainda mais que já tem aí um tempo, uma jornada, uma caminhada, né, de anos ali, a família não tem aquele hábito de rezar junto, mas há momentos que você pode provocar, como por exemplo no momento da refeição. Vamos agradecer a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ali rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ensinar os filhos a fazerem isso. É introduzir Deus na nossa casa, nas coisas mais ordinárias, para que o mal não tenha mais espaço, ele não ganhe mais espaço. E olha que o nosso querido Papa Francisco vai dizer para nós a respeito da família. Ele vai dizer assim:
que a família é lugar de perdão. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem o perdão, a família adoece. A família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. Olha o que o Papa vai dizer, olha que forte isso. O perdão traz a alegria onde a mágoa produziu a tristeza, traz a cura onde a mágoa causou a doença. Deixa eu dizer algo para você muito sério. E talvez aqui esteja a resposta para muita gente. A resposta para quê, Cassiano? Muita gente que às vezes chega e fala: eu não sei mais o que eu faço. Eu rezo tanta coisa, eu rezo, parece que as coisas não muda nada, não acontece, não se realiza, não transforma. Eu vejo milagres na vida de tanta gente, eu vejo meu vizinho sendo agraciado por Deus, mas eu não mudo. Aquele safado sem vergonha está lá, sendo agraciado por Deus, mas eu não recebo. Aqui está a resposta disso. Aquele que não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Isso é muito sério, né, gente? Eu não sei se você prestou atenção na primeira leitura hoje, da liturgia de hoje, da Santa Missa, mas aqui no livro de Eclesiastes, foi a leitura de hoje, aqui no versículo 3, está escrito, eu estava ali, nossa, tomei os sustos até, quando eu ouvi: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Para que ficar carregando, gente? Me desculpa, tanto lixo dentro do coração, dentro de si mesmo, de situações do passado, situações mal resolvidas, que não vão agregar nada na sua vida. Muito pelo contrário, vão te levar para um caminho de perdição e de maldição. Quando você não perdoa, você não tem paz na sua alma, você não está em comunhão com Deus, não tem como Deus se achegar e realizar algo se você não está em comunhão com Ele. Tem muita gente, de verdade, tem gente que fica de mal com Deus, porque Deus não realiza, porque Deus não faz. Aí, além de ficar de mal com as pessoas, ficam de mal com Deus. E o próprio São João também vai nos ensinar na sua carta e é duro, né, escutar isso. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e odeio o irmão que está aqui à minha frente? Eu estou te provocando, meu irmão, minha irmã, para que você olhe para dentro de si agora, no seu coração, para talvez situações que ficaram lá atrás, mas que ainda estão estragando a sua vida, e estão te limitando na presença de Deus, a viver uma experiência sobrenatural na presença de Deus. E o diabo, ele se aproveita mesmo dessa oportunidade. Você acaba se tornando uma presa fácil nas mãos dele, porque você já tem o que ele precisa: o ressentimento, a mágoa, o ódio, o sentimento de vingança. Ontem, durante a adoração, o Betinho começou nos provocando na oração com esta palavra, que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus vai dizer que o inimigo de Deus vem para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Por isso, diga comigo: pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro que o inimigo é derrotado na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga bem forte comigo: pelo poder do sangue de Jesus, nenhum mal resistirá, e a vitória chegará. Eu disse e vou repetir mais uma vez: onde tem oração tem vitória. Diga comigo: onde tem oração tem vitória. Onde tem oração tem vitória. No livro
do Eclesiástico também, aqui no capítulo 32, 28, está escrito assim: quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Queridos, eu disse isso ontem e vou reforçar agora aqui. A nossa fé nos guarda de forma poderosa, por isso que Jesus precisa estar no centro da nossa casa, no centro da nossa família, porque é impossível ser feliz excluindo Deus da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Eu sei que para muitos, nós ainda estamos vivendo um cenário de perdas, de medo, de angústia. Parece que tem muita gente que fica rodando em círculos, dentro de uma perspectiva de sofrimento e não consegue avançar. Vou ser mais claro, parece que tem gente que dá um passo na fé, um passo para frente, 2 passos, dá 3 passos para trás, passo para trás, aí dá um passo para frente, vai no encontro, vem aqui, no 10º encontro, no combate com oração, aí vai lá, dá um passo na fé, aí quando chega segunda-feira amanhã, já começa a dar um passo para trás, terça-feira já deu o 3º passo, quarta-feira já escangalhou tudo, não consegue, fica sempre numa perspectiva de sofrimento, vai se perdendo em meio às coisas, aos fatos, aos acontecimentos, e vai se esquecendo da grandiosidade, daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, a partir deste movimento de deixar que Ele seja o centro da sua casa, como nós bem cantamos no começo, deixar Jesus ser o centro da sua família. Minha gente, quem tem Jesus consegue ver a esperança no meio do caos. Eu acho tão lindo um salmo, não é não, Betinho? Salmo 30, versículo 6, onde vai dizer assim para nós, para mim, para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É tão lindo esse salmo, gente. Não sei se vocês já pararam para rezar com ele, mas deixa essa dica para vocês, porque o salmista, ele condiciona a alegria à luz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele condiciona a alegria à luz. E quem é a luz na nossa vida, minha gente? É Jesus. Viu como é que você já sabe? Diga para quem está do seu lado: você está sabendo, hein, irmão? Agora é só aplicar na vida, porque você já está sabendo de tudo. Quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus encontra espaço na nossa família, ei, o mal vai embora, as trevas vão embora, porque não suporta permanecer na presença dele. Por isso esse salmo é tão maravilhoso. Talvez você ainda esteja em meio à noite, atravessando a noite escura. Talvez você esteja em meio ao desespero. Talvez você esteja em meio a incertezas da vida. Mas quando Jesus chegar, quando você abrir as portas, quando você escancarar as portas para o Senhor, a Ele vai chegar e a luz vai dissipar todas as trevas da sua vida. Por isso, não impeça mais. Não deixe para amanhã, que você pode fazer agora. Amanhã eu deixo Jesus entrar. Amanhã eu sei lá. Amanhã é tanta manhã que aí quando chega amanhã já fica para o outro dia também. Mas nós queremos pedir nesta manhã que, pelo poder do sangue de Jesus, todas as maldições, tudo que é mal, seja destruído, aniquilado na minha e na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista de rezar pela sua família. Acredite mais em Deus do que nos seus problemas. Cassiano, mas se você conhecesse a minha família, tudo perdido. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, Cassiano. Bendito seja Deus, porque você está aqui. Se está todo mundo perdido lá, você foi encontrado. Então você vai ser esse sinal profético em meio à sua casa, em meio à sua família. Você precisa acreditar nisso. E não é pela força das suas palavras, mas é pelo seu testemunho. Estão nas coisas mais ordinárias da nossa vida, no dia a dia, que nós vamos alcançando o coração daqueles que estão ao nosso lado. Você foi o escolhido, você foi o separado da parte do Senhor para ser esse sinal profético, ser sal e luz dentro da sua casa, para mudar a realidade da sua família. Por isso, se foi você, bota o seu joelho no chão e não desista
desista de rezar pela conversão da sua família. Não desista de rezar pela conversão dos seus filhos. Não desista de rezar pelo seu matrimônio. Não entregue os pontos, mas insista na oração, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. E Jesus vai vencer na sua vida. Eu lhe garanto que Jesus vai vencer na sua vida. Meu irmão, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança para vencer. Eu repito para você: se a sua família está aos pedaços, se a sua saúde está indo de mal a pior, se a sua vida financeira está caótica, enfim, se tudo à sua volta parece conspirar contra você, eu vou repetir o que eu disse ontem: não caia no desespero, não abandone a sua fé, mas declare: a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Repete isso comigo: a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. E meu irmão, minha irmã, eu queria dizer algo para você muito precioso também. Talvez a sua história, talvez a realidade da sua família não tenha sido como você gostaria que fosse, mas você tem a oportunidade de dar uma resposta diferente. Vou abrir um parênteses. Em casa, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Meu pai já faleceu, já tem uns 6 anos. Mas meu pai bebia muito. Muito mesmo. Meu pai tinha um botequinho lá no São João lá. Eu sou nascido criado do meu pai, pai São João. Ei, pai São João. Meu pai tinha um botequinho lá, uns 30 anos no boteco dele. Rapaz, meu pai bebia demais. Acho que era um estoque para ele, só para vender. Chegava todo dia escangaiado. Lá em Cachoeira ele faz escangaiado, né? Chegava escangaiado. Era um dito barrigudinho todo dia. E eu via minha mãe sofrer. Meu pai nunca foi violento com a gente, graças a Deus. Mas violento que eu digo fisicamente, de agredir, de bater. Mas ele nos violentava quando nós o víamos naquela condição. Porque era triste de ver muitas vezes ele sendo carregado para a Santa Casa, porque ele tem que tomar glicose, vivendo naquela condição. Muitas vezes, para mim, para minha irmã, ver a minha mãe chorando pelos cantos, chorando ali, pendurando as roupas no varal, dizendo que as lágrimas desciam. Mas minha mãe foi uma guerreira, ela não desistiu. Eu lembro que um dia a minha mãe, acho que uma das partes mais difíceis para ela, que ela surtou com toda essa situação, foi quando meu pai entrou dentro de casa, fechou o boteco lá, daqui a pouco ele entrou metendo tiro para tudo que é lá. Ele estava caçando um rato que entrou na cozinha, gente, furou as panelas todas da minha mãe, panela de pressão, panela de arroz, ixi, Jesus amado. Aí a mãe ficou brava, aí a mãe virou boné velho lá dentro de casa também. Foi a única vez que eu vi minha mãe assim descompensada mesmo. Aí eu lembro que eu estava fingindo que eu estava dormindo, porque eu era bem pequenininho. Aí eu estava deitado na cama, e aí eu vi quando ela pegou o revólver em cima da mesa e foi para a sala e disse assim: agora você vai cuidar deles. Aquela hora eu achei que eu ia perder minha mãe. Aí foi quando eu dei um grito. Aí meu pai foi lá, tomou o revólver da mão dela. Mas foi em meio a esse caos. Como é que você ficava, Cassiano, quando você via tudo isso? Todas as vezes que eu via meu pai bêbado, todas as vezes que eu presenciei meu pai sendo carregado para a Santa Casa, todas as vezes que me fez falta demais. Por exemplo, eu sou de uma época na escola, né? Os professores aqui, todo ano tinha formatura. E quando você era um bom aluno, você ganhava uma metade do melhor aluno da sala. Então todo ano tinha que receber, era um canudo vazio, mas você recebia o canudo, estava lá. Mas eu sentia muita falta, porque a gente entrava e os pais de todos os meus coleguinhas estavam lá e meu pai não estava. Fazia muita falta. Em todos esses momentos difíceis, eu dizia para mim mesmo que quando eu crescesse, quando eu casasse, quando eu me tornasse pai, eu ia fazer diferente. Em todos os momentos. E eu cresci, me casei, me tornei pai. Graças a Deus. Não sou perfeito, mas procuro sempre fazer a diferença na vida dos meus filhos. Por isso eu estou dizendo para você, talvez você conte um pouquinho da minha história, que talvez não seja nada perto da sua, mas eu quis apenas te provocar, porque independentemente daquilo que você já tenha vivido, presenciado, testemunhado, registrado na sua memória afetiva, você tem a oportunidade de
dar uma resposta diferente na sua vida. Meu pai que nunca me levou para andar de bicicleta, meu pai que nunca me levou para empinar pipa, jogar bola, o pai era diferente. Mas quando a gente cresce, depois a gente entende também muita coisa. Meu pai nunca foi muito afetuoso, mas depois eu fui entender que ele nasceu lá na Bocaina, lá na roça. E meu pai também nunca foi abraçado, nunca recebeu um afeto. E ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Imagina a vida, a dificuldade que ele viveu já logo cedo, tendo que trabalhar, tendo desde criança já está lá no campo, para a roça, para fazer os afazeres. Era a vida dele. Mas chegou uma época, uma situação difícil quando eu me casei. Eu vou fechar esse parênteses aqui. Meu pai, eu tinha recém-casado, a gente estava passando uma dificuldade muito difícil mesmo, financeiramente falando. Tinha o Gustavo, nós tínhamos só o Gustavo, meu filho Gustavo tem 20 anos já, tá lá no quartel, tem 20 anos, e aí a gente só tinha o Gustavo, a gente estava passando um momento muito difícil em casa, muito difícil mesmo. E aí, Cachoeira, por ser uma cidade pequenininha, mas né, todo mundo começa a comentar, aquela coisa toda. Aí um dia meu pai foi em casa, eu estava trabalhando, meu pai chegou, e aí chegou com uma proposta para a Patrícia, minha esposa. E aí disse assim, que ele sabia que a gente estava precisando de um dinheiro para poder saldar uma dívida, para pagar algumas contas, e que ele ia ajudar. Nossa Senhora, né? Pô, meu pai que nunca foi tão presente na minha vida assim. Meu pai que tinha uma imagem um pouco, né, sempre negativa da parte dele, de repente aparece lá em casa, morava praticamente quase aqui do lado, ali na mesma rua, e oferece, não, eu tenho dinheiro aqui, eu vou emprestar esse dinheiro para vocês, ou eu vou arrumar esse dinheiro para vocês. Aí disse para a Patrícia, né, o Gustavo estava dando colo. Porém, tem uma condição. Aí a Patrícia, né, que a Patrícia é toda eufórica, aí ela falou, não, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai devolver esse dinheiro para o senhor, pode ficar tranquilo, nossa, o senhor vai nos ajudar muito, a gente vai conseguir respirar, a gente vai conseguir seguir a vida mais tranquilo. Aí meu pai, não, eu preciso dizer a condição, eu vou ajudar vocês, mas a condição é essa, você precisa ir comigo para o motel. Gente, olha, eu só falo isso com você com propriedade, porque foi um choque tão grande para a Patrícia que imediatamente ela voltou e ela botou alguma coisa, não sei se foi um computador ou se foi o celular, ela botou para gravar e repetiu toda a conversa, e ele repetiu de novo, e depois eu escutei a conversa, e foi isso. Aí naquela hora foi uma confusão danada, eu sei que a Patrícia ficou chorando, uma confusão. Aí eu cheguei em casa, aí já tinha uns amigos meus lá, que é um amigo de infância. Aí os caras, não, tu tem que ir lá agora meter um murro na cara daquele velho sem vergonha, safado. Ele chega aqui e daqui a catar sua mulher, cara, que é muito safado demais, velho. Quer passar a perna no próprio filho, como é que pode ter negócio desse, gente? E aí vendo aquele caos, todo mundo fazendo aquele bagunça danada, aquela confusão. Aí, cara, dá licença um pouquinho, fui pro banheiro, olhei assim pro espelho, dei uma olhada pro meu rosto, assim, olhei, e aí eu me lembrei de tantas vezes que eu repetia aquela frase: quando eu crescer, quando eu casar, quando eu fosse pai, quando eu for pai, eu vou fazer diferente. Aí eu olhei e lembrei disso, falei, realmente, hoje eu cresci, casei, já tenho meu filho, mas eu ainda posso fazer diferente. Você sabe o que eu fiz? Eu saí dali, passei por todo mundo, aquela confusão lá dos girai que queria brigar com todo mundo. Passei, fui lá na casa do meu pai já estava deitado na cama, coberto até aqui no nariz. Aí eu disse para ele tudo que eu precisava dizer ali. Não, pai, o senhor foi em casa hoje, o senhor falou isso, o senhor não percebeu, mas a Patrícia gravou. E aí ele foi regalando o olho e tal, não falava nada, parecia uma estátua
estou deitada na cama. Aí eu disse para ele assim: mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, ó. O que faltou para nós foi uma amizade. O que faltou para nós talvez foi a gente viver essa comunhão, esse afeto de pai e filho. Mas eu estou aqui para dizer para o senhor que, independente daquilo que o senhor fez, eu perdoo. E eu estou aqui para dizer para o senhor também, se o senhor não sabia disso, ou se o senhor nunca tinha ouvido da minha boca também dizer, eu estou aqui para dizer que eu amo. E eu amo muito mais do que ontem. E vou amar muito mais do que amanhã. Vai vendo. Aí eu saí dali e tal, e ele não falou nada. Eu só saí, vi que ele ficou parado, saiu. Aí eu tinha a realidade da minha mãe e a Patrícia, né? Como é que ia ficar lá? Que aí o negócio já tinha tomado, todo mundo sabia, como é que ia viver? Eu acho que a pior, vou usar, desculpa essa palavra, mas a pior porrada que eu poderia ter dado na cara do meu pai foi quando eu encostei um caminhãozinho lá da casa onde eu morava e botei minha mudança, fechei a casinha e aí fui morar numa outra casinha, num outro lugar e fui entregar a chave para ele. Naquela hora eu vi meu pai se esborrachando de cima e embaixo, chorando. Mas era importante que eu fizesse isso. Para mim foi um crescimento enorme, foi um cortar assim, um cordão umbilical também. E eu fui embora, fui morar na cidade. Logo meu pai passou pouco tempo, uns meses depois, ele teve um infarto. E aí agravou, foi para a UTI, teve que operar, teve que botar ponte safena. E aí que entra o quero ver na vida, né? Que quando meu pai estava na UTI, quem tinha que fazer a barba dele era eu. Quem tinha que botar a comidinha na boca dele era eu. Quem tinha que ficar com ele ali era eu. E eu via muitas vezes, às vezes fazendo a barba dele assim, lá no hospital, e via que a lágrima corria assim, ó, canto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Logo depois veio o Guilherme, que tem 16 anos hoje, e a vida foi seguindo. Tudo aquilo que eu gostaria que meu pai tivesse feito comigo, ele fez com o Guilherme. Na primeira formatura do Guilherme, eu estava lá pronto para entrar com o Guilherme. Não, minto, eu estava lá posicionado, né? O Guilherme ia entrar, estava com a máquina fotográfica para tirar foto. Tanto que eu nem tenho a foto da formatura do Guilherme, da entrada, na hora que eu posicionei para tirar foto, e quando eu olhei naquele buraquinho da máquina assim para tirar a foto, e quando eu vi que quem estava entrando naquela formatura da pré-escola, de mãos dadas, era o meu pai com o Guilherme. Gente, foi uma choradeira. Eu tirei foto do chão, tirei foto do teto, tirei foto do lado, mas não conseguia tirar foto deles, porque era tudo que eu mais queria. E aí depois eu vi meu pai comprando uma bicicletinha para ele, levando ele para andar de bicicleta, comprou uma bola, levava ele para o campinho para jogar bola, comprava pipa, levava ele para empinar pipa. Tudo aquilo que meu pai não fez comigo, ele fez com o Guilherme. E Deus ia curando meu coração, e Deus ia sanando aquela dor, aquele buraco que tinha ficado. Depois de um tempo, a gente acabou voltando para a nossa casa, onde a gente mora hoje de novo. A gente conseguiu viver o processo da reconciliação, porque aqui é importante dizer duas coisas: o perdão e a reconciliação. O perdão é algo que eu estou provocando a você, se você precisa hoje derrubar essa barreira, dessa maldição na sua vida. Ele não é um sentimento, é uma decisão diante de Jesus. Jesus, eu estou tomando a decisão de perdoar. A reconciliação é um processo, o voltar à convivência, o voltar a estar perto, o voltar a superar toda a dor, a ferida. Aí é um outro passo. O primeiro passo, importantíssimo na minha e na sua vida, é o perdão. O depois, Deus mesmo vai incumbir de se realizar. Para fechar um parênteses aqui do meu pai, pouco tempo depois meu pai
foi de novo para o hospital, ficou ruim. E aí tinha um amigo muito querido, o padre Ivan Paixão, na comunidade Canção Nova. Aí eu chamei o padre para ver se ele podia lá no hospital dar um som dos enfermos. E ele aproveitou, e aí ali na hora ali e tal, falou: Cassiano, você dá uma licencinha rapidinho para mim? Claro, padre. Aí pegou meu pai e falou assim: ô seu Zé, o senhor não quer confessar? Meu pai regalou o olho assim, né? Não confessar. Ah, quero. E aí o padre foi ali ajudando ele ali a confessar. Depois estava lá fora, quando o padre saiu, o padre disse assim: olha, meu filho, levanta a mão para o céu, louve a Deus, mas louve com força, porque a última vez que o seu pai confessou na vida dele, ele tinha 7 anos de idade, quando ele foi fazer a primeira comunhão lá na roça. Ou seja, meu pai estava com 67 anos. Depois de 60 anos, meu pai teve a oportunidade de se encontrar e fazer a experiência com a misericórdia de Deus. Depois disso, ele começou a receber a Sagrada Eucaristia, mesmo enfermo lá no hospital. Ele foi recebendo Jesus, até quando ele entrou em coma, e aí ele já estava entubado lá na UTI novamente. E eu tive a oportunidade de estar lá no dia do domingo de Pentecostes, e eu dizendo para ele: pai, agora eu vou rezar para o Senhor, eu vou pedir o batismo do Espírito Santo sobre a vida do Senhor. E comecei a rezar, e comecei a pedir, a orar, a pedir a Deus que derramasse sobre a vida dele a graça do Espírito, que isso acontecesse, que o Pentecostes acontecesse na vida dele, para que ele pudesse experimentar dessa força do alto. Eu lembro que quando eu terminei de rezar, foi uma confusão, foi meio tipo de Adriele lá na UTI com a Fernanda, que foi uma confusão, todo mundo foi com os olhos meio regalados, né, porque a gente sai mesmo no fogo. E aí foi, quando eu terminei, aí eu ainda falei assim: pai, se o senhor ouviu alguma coisa do que eu falei aqui, dá um sinal para mim, apenas um sinal. A gente já não estava acordado. Foi quando eu vi que ele, sabe quando a pessoa está dando uma mexida assim aqui na pupila, aqui, dando uma tremidinha assim, está querendo abrir o olho, mas não consegue. Aquilo para mim já bastou. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, logo pela manhã, meu pai faleceu. E aí, quando no velório, quando eu fui enterrar meu pai, a última pessoa que empurrou o caixão foi eu. Eu coloquei para dentro da gaveta lá, levantei a mão para o céu e disse: missão cumprida. Estou dizendo isso para você e fecha esse parênteses agora. Não perca tempo. Não deixa para chorar depois que o irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho estiver dentro do caixão. Ali ele já não está ouvindo mais nada. Ali é apenas um corpo. A alma já foi. Não deixa mais para amanhã, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Dentro de mim, a gente sente falta, a gente sente saudade demais. Nossa, depois então, sei que eu precisei quebrar uma parede lá, fiz um anexo, agora virou um anexo, a minha casa, a casa da minha mãe, porque minha mãe não conseguia viver mais sozinha e tal. Não, vamos fazer um anexo aqui agora, virou uma coisa só. Mas olha, quis partilhar isso para você ver a importância do perdão na vida do outro. O perdão que talvez muitos de nós estamos retendo, está impedindo ou está privando o céu para o outro. Eu fico imaginando, quando eu lembro, quando eu tenho a oportunidade de contar um pouquinho da minha história com ele, se eu tivesse lá dado ouvidos àqueles amigos e tivesse dado uma porrada na cara dele. Que tristeza. Eu ia perder uma oportunidade linda do meu pai se arrepender dos seus pecados, de fazer uma boa confissão, de receber Jesus Eucarístico, de receber o batismo no Espírito e de poder chegar na glória de Deus. Não impeça que o outro chegue no céu por conta de muitas vezes porque você diz que o que ele fez ele vai pagar. Comigo, Cassiano, é assim: bateu, levou.
Bateu, levou. Mas eu repito, para que a gente possa rezar: aquele que não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Queria que você ficasse de pé, que você parasse agora um pouquinho e pensasse um pouquinho na sua vida, na sua história. Talvez há alguém aí que precisa hoje do seu perdão. Alguém que passou pela tua vida, pela tua história e te marcou negativamente. Talvez você não tenha sido amado, amada como gostaria de ter sido. Mas eu quero convidar você, nesta hora, a voltar, a visitar esse lugar, esse espaço, e deixar que Jesus agora possa curar essa ferida do seu coração. Mas antes, eu gostaria que você levantasse a sua mão direita comigo e rezasse dessa forma: em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue precioso, eu quero renunciar da minha vida, da vida da minha família, toda palavra maldita, todo maltrato, toda violência, todo gesto de impaciência, todo gesto ruim, toda atitude desleal, toda atitude desumana, toda atitude anticristã, toda atitude diabólica, toda postura má, toda inclinação à traição, toda disposição à briga, toda tendência à mentira, toda preocupação exagerada, toda falta de pudor, todo gosto pelo pecado, eu renuncio da minha vida, da vida da minha família, toda herança negativa que eu tenha recebido dos meus antepassados, pelo poder do sangue de Jesus, pelas suas santas chagas, nesta hora, esteja expulso todos os espíritos maus da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu vou rezar, você vai responder: sai em nome de Jesus. Todo espírito de desrespeito, sai em nome de Jesus. Todo espírito de desconfiança, sai em nome de Jesus. Todo espírito de ciúme, sai em nome de todo Jesus. espírito de falta de diálogo, sai em nome de Jesus. todo espírito de falta de paciência, sai em nome de Jesus. todo espírito de falta de carinho, sai em nome de Jesus. todo espírito de falta de fé, sai em nome de Jesus. todo espírito de inveja e ira, sai em nome de Jesus. todo espírito de orgulho e avareza, sai em nome de Jesus. todo espírito de luxúria, gula e preguiça, sai em nome de Jesus. todo espírito de divisão e discórdia, sai em nome de todo Jesus. espírito de briga e de separação, sai em nome de todo Jesus. espírito de bebedeira e drogadição, sai em nome de Jesus. todo espírito de jogatina, sai em nome de Jesus. todo espírito de adultério e prostituição, sai em nome de Jesus. todo espírito de impureza, sai em nome todo de Jesus. espírito mudo e surdo, sai em nome de todo Jesus. espírito de falsa enfermidade, sai em nome de Jesus. todo espírito de morte, sai em nome de Jesus. saia em nome de Jesus. sai em nome de Eu Jesus. queria pedir aqui, ô Gustavo, não sei se pode, tem como trazer aquela cruz aqui para o centro aqui, irmão? A gente só finalizar essa oração aqui. Eu queria que você continuasse rezando comigo assim: em nome de Jesus, Em nome de Jesus. eu ordeno agora Eu ordeno o agora cancelamento, o a cancelamento, destruição a de destruição todas as brechas de todas as brechas do mal, do mal na minha vida, na minha vida. tudo que tem entrado Tudo que tem entrado pelos meus ouvidos, pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, pelos meus pela olhos, minha boca,
pela minha boca, que se tornou uma fonte de miséria, que se tornou uma fonte de miséria, maldição, de negatividade, doença, desfaça-se desfaça-se, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue precioso. pelo poder do teu sangue, Que eu seja totalmente livre agora que eu seja totalmente de livre todo mal, de todo de toda doença. de toda doença. Eu invoco agora Eu invoco o agora poder soberano, o poder o soberano, sangue precioso de Jesus, sangue precioso de como Jesus, fonte de cura e libertação. como fonte de cura e E libertação. ordeno Eu que ordeno seja destruído que seja toda destruída contaminação, toda contaminação, brecha, maldição, miséria, doença que estava no meu coração. estava no meu coração. Que o sangue de Jesus O sangue de Jesus me lave agora me lave agora, e purifique purifique, e elimine da minha vida elimine da minha vida toda doença, bactéria, célula cancerígena, degenerativa, eliminando agora eliminando agora todas as doenças todas as que doenças estão em tratamento, que são em tratamento, diagnosticadas, diagnosticadas, desconhecidas, desconhecidas, que pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de eu Jesus, seja curado, eu seja liberto, e liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder das suas santas chagas, pelo poder das suas santas seja chagas, destruído agora seja destruída toda agora contaminação toda contaminação que chegou à minha vida, que chegou à minha vida, em nome de Jesus, em nome de pelo Jesus, poder do seu sangue precioso, pelo poder do teu sangue eu precioso, expulso agora eu expulso agora todos os espíritos maus todos os espíritos que maus têm atentado contra a minha vida, que têm atentado contra que têm mim, oprimido os meus pensamentos, que têm oprimido os meus que pensamentos, têm me levado a um caminho de perdição, que têm levado ao caminho de de perdição, promiscuidade, de promiscuidade, de pecado, de condenação. de condenação. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu expulso agora eu expulso da agora minha vida, da minha da vida, vida da minha da família. vida da minha família. Meu irmão, minha irmã, queria que você pudesse agora ir orando suavemente no Espírito, suavemente, aqueles que oram no Espírito.